Será que a estrutura de uma empresa a pode colocar, sem que ninguém se aperceba, num regime fiscal completamente diferente? Bem, hoje vamos desvendar um verdadeiro quebra-cabeças fiscal, um caso real da autoridade tributária portuguesa. É um caso que mostra como um detalhe que parece pequenino pode, na verdade, mudar tudo. Vamos lá ver como é que se resolve este enigma. A questão de partida parece bastante simples. Temos esta empresa com dois sócios e a pergunta é: que impostos é que se aplicam? Paga IRC, como a maioria das empresas, ou cai num regime especial chamado transparência fiscal? A resposta, como vamos descobrir, está escondida nos pormenores da sua estrutura societária. Vamos então mergulhar de cabeça, neste caso, o processo 27.395. A ideia aqui não é só perceber as regras, mas sim descobrir a lógica por trás delas e como se aplicam na prática. Ok, primeira peça do puzzle e esta é fundamental. A empresa tem uma única fonte de rendimento. 100% do que ganha vem da prestação de serviços de anestesiologia. Este facto é crucial porque esta é uma daquelas atividades profissionais que estão listadas no famoso artigo 151 do Código do IRS. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Olhem bem para a estrutura. Temos dois sócios. De um lado, o sócio A, o médico, uma pessoa singular, que detém a maioria do capital, 74%. Do outro lado, o sócio B, que não é uma pessoa, mas sim outra empresa, uma pessoa coletiva, cujos restantes 26%. É esta mistura que está no centro do nosso enigma. Graficamente, a divisão parece clara. 74 para um lado, 26 para o outro. Mas a simples presença de uma empresa como sócia numa sociedade que na sua essência é de profissionais, levanta logo uma bandeira vermelha. Será que esta configuração cumpre os requisitos para a transparência fiscal? Antes de continuarmos a investigação, vamos fazer uma pequena pausa para esclarecer um ponto-chave. Afinal, o que é isto da transparência fiscal? O mais importante a reter é isto. Não é uma opção. Não é algo que uma empresa escolhe. Se as condições estiverem reunidas, a aplicação deste regime é obrigatória. Ponto final. E o que é que isto significa na prática? Bem, significa que a empresa, enquanto entidade, não paga IRC sobre os seus lucros. É como se a empresa se tornasse transparente para o fisco. Os lucros passam através dela e são tributados diretamente na esfera dos sócios, seja no IRS deles, se forem pessoas singulares, ou no IRC se forem empresas. Para resolver o nosso enigma, a lei dá-nos, digamos, duas chaves, duas definições possíveis para o que é uma sociedade de profissionais para efeitos deste regime. A nossa missão é perceber qual delas, se é que alguma se aplica, abre a porta da transparência fiscal para esta empresa. Vamos pôr as duas chaves lado a lado. A chave 1 é muito restrita. Diz que todos os sócios têm de ser pessoas de carne e osso e todos têm de exercer a mesma atividade profissional. Já a chave 2 é um bocadinho mais flexível. Permite que existam empresas como sócias, mas com uma condição muito importante. O foco está no controlo. Mais de 75% do capital tem de estar nas mãos de profissionais. Pronto, isto já nos simplifica a vida. A primeira chave está fora de questão. Podemos arrumá-la já. Porquê? Porque um dos sócios é uma empresa, uma pessoa coletiva. A regra da chave 1 é claríssima. Só pessoas singulares. Portanto, a nossa única esperança, a nossa única via de investigação é a segunda chave. E é precisamente ao analisar os requisitos da segunda chave que encontramos a pista que vai resolver tudo. A solução não está naquilo que é óbvio, na participação direta, mas sim num detalhe escondido na estrutura. A participação indireta. Vamos recapitular. A segunda chave diz que mais de 75% do capital tem de ser detido por profissionais. O nosso médico detém diretamente 74%. Parece que falha por um triz, não é? Mas aqui vem a grande questão legal. Quando a lei fala em 75%, está a referir-se apenas à participação que se vê à primeira vista, a direta, ou a participação indireta também entra para as contas? A resposta da autoridade tributária a esta questão é muito clara e, na verdade, faz todo o sentido. Eles dizem que olhar apenas para a participação direta iria contra o espírito e a lógica da lei. O objetivo da norma é evitar que os profissionais usem estruturas societárias para fugir a este regime. Portanto, o que realmente importa é quem controla a empresa, de forma direta ou indireta. Então, vamos lá fazer as contas. O médico tem 74% de participação direta. Mas, e aqui está o truque, ele também é sócio da tal empresa que detém os outros 26%. Ao calcularmos a sua influência através dessa empresa, chegamos a uma participação indireta de 10,4%. Agora é só somar as duas. E o resultado final? 84,4%. E este número muda tudo. Aqueles 74% que pareciam não chegar, de repente, transformam-se em 84,4%, ultrapassando confortavelmente a barreira dos 75%. O enigma está essencialmente resolvido.
Com a questão da participação total esclarecida, agora sim podemos fazer a verificação final de todos os pressupostos da lei e chegar a uma conclusão. Vamos então ao nosso checklist final. Primeiro requisito. Mais de 75% dos rendimentos vêm da atividade profissional? Sim, são 100%. Check. Segundo, menos de 5 sócios e nenhuma entidade pública? Certo, são apenas 2. Check. E o ponto decisivo. Mais de 75% do capital detido por um profissional, contando com a participação indireta? Sim, 84,4%. Check. Tudo cumprido. Portanto, o verdito final é inequívoco. A empresa está de facto sujeita ao regime obrigatório de transparência fiscal. Fim do caso. Este caso deixa-nos com uma lição muito importante. Em matéria de impostos, o que está por trás da estrutura, o chamado espírito da lei, é muitas vezes tão ou mais importante do que aquilo que se vê à superfície. Fica a pergunta no ar. Será que as estruturas societárias que conhecemos refletem a realidade do controlo? Fica a reflexão.